Boa tarde, a graça e a paz. O Senhor Jesus, Ele te ama e eu também. Nesta tarde de segunda-feira, eu gostaria de deixar uma mensagem da parte de Deus que Ele vem trazendo ao meu coração em relação ao perigo do legalismo. Muitas pessoas não compreendem o que é o legalismo. Viver como cristão dentro do legalismo é viver como cristão ainda preso aos requisitos da lei judaica. A lei judaica, como diz a palavra de Deus, que pela sua fraqueza e inutilidade, ela não aperfeiçoou nada. O cristão atual, ele tenta de alguma forma cumprir as leis judaicas para ser justificado diante de Deus, né? Como por exemplo, guardar o sábado, não comer carne de porco, né? Guardar ainda os dízimos, que foi algo que foi realizado lá no tempo da lei e que foi instituída por início com Abraão, quando em seu corpo ainda ia ser gerado, né, Levi, que foi através dos descendentes de Abraão, né, que vieram as tribos, né, de Israel, e dentre essas estava Levi. Foi por isso que lá em Hebreus capítulo 7 vai falar que Abraão, como patriarca, ele teve essa oferta de gratidão, ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele trouxe, né? Como recompensa da batalha, ele deu a Melquisedeque. Então muitos não compreendem, né, que a lei ela já foi cumprida, ela foi abrogada, né? A lei foi cancelada. E onde a lei foi cancelada? Lá quando Jesus foi para a cruz do Calvário, né? E ali ele tomou agora o sacerdócio, aonde ele é da tribo de Davi, né? Ou seja, ele é o leão da tribo de Judá, né? Jesus ele está ali agora trazendo um novo sacerdócio que ora era vinda por intermédio de Moisés e Arão da tribo de Levi. Ele agora assume esse sacerdócio, né? Tornando o sacerdócio agora o sacerdócio dele, aonde ele escolhe. E ele começa essa obra, né, que é gloriosa e mais gloriosa do que a lei, como diz a própria palavra de Deus. O ministério da lei teve lá a sua glória mediante a Moisés. Mas o ministério da nova aliança, da graça de Deus, ela é mais gloriosa ainda, porque é Jesus que institui, é Jesus agora que passa a escolher, é Jesus que escolhe as pessoas para que elas venham servir a Ele. Vamos ver isso, onde é que está? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 10, diz assim. Deixa eu só abrir a minha Bíblia para que a gente possa acompanhar segundo as Escrituras. Efésios 4, 10 diz assim: que Ele deu, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. Aquele que desceu, quem foi que desceu até os mortos e pregou aos mortos? Jesus. Quando ele desce aos mortos, prega aos mortos, aí depois ele sobe, e aí Maria Madalena tenta tocar ele, segurar ele. Ele diz: não me detenhas, porque eu tenho que ir ao Pai, concluir toda a obra, porque lá embaixo já restaurei, estou restaurando vocês, e vou restaurar lá, que foi também algo que foi tocado, aonde Satanás, ele iniciou o processo de pecado lá em cima, aonde ele trouxe também e sujou as áreas celestiais, né? Então Jesus precisava restaurar o céu, restaurar a terra e restaurar lá embaixo, onde havia pessoas cativas em prisão e que precisavam receber essa palavra, essa verdade, e se converter e receber Jesus para poder naquele grande dia. Por isso que a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Por que os mortos vão ressuscitar primeiro? Porque Jesus foi lá pregar para aqueles que estavam cativos em prisão. E para que isso acontecesse, foi necessário que ele fosse lá. Então diz, aquele mesmo que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. Então, com a presença gloriosa dele, depois de ter cumprido toda a obra, ele vai lá enchendo todos os lugares. E diz, ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. E tem gente ainda tratando esses ministérios como cargos. Ei, Jesus escolheu pessoas e entregou missões a ela. Todos nós somos missionários.
Todos nós estamos em missão. Você que ainda anda enganado, se colocando como missionário, a missão foi dada a todos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo o cristão, ele tem o dever, foi-lhe imposto por Cristo, não só a Paulo, mas a todos. Estamos em missão. Quando você sai da sua casa para trabalhar, você está em missão. Quando você volta do seu trabalho, você está em missão. Qual é a missão? Estar em espírito para estar identificando as pessoas à sua volta que precisam de uma palavra, que precisam de um versículo bíblico, de uma oração, pessoas que precisam ser ministradas. É para isso que Jesus determinou que muitos fossem escolhidos. É por isso que ele disse, poucos são chamados, né? Ou muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque poucos querem estar nessa posição. Estamos tratando o ministério de Jesus como cargo. Ei, amado e amada irmã, acorde. Jesus não estabeleceu cargo dentro da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele te deu, ele lhe emprestou, aleluia, o dom, né, do Espírito, para que você não se aposse, mas que você possa usar para o benefício do reino de Deus. Então, como é que ele diz lá naquela parábola que o dono saiu e deixou alguns empregados? Nós somos sim empregados de Deus, em favor do reino dele. Em favor do reino de Deus, nós estamos ali para que nós possamos ir até a seara que está madura e sermos esses ceifeiros, para podermos estar resgatando essas almas para Cristo. O ministério de Jesus nos é dado para um único fim, para a edificação do corpo de Cristo, mediante ao dom do Espírito Santo, ou mediante ao Espírito Santo de Deus, e os dons do Espírito que estão sobre nós, para curar, libertar, resgatar, sarar, vivificar. E se você vê isso na sua igreja, ou no lugar onde você congrega, você pode começar a olhar e glorificar a Deus, porque os ministérios estão sendo avivados ali naquele lugar. Se estão tratando os ministérios de Jesus naquele local como cargo, você já pode começar a olhar e ver a palavra de Deus, porque ela é fiel, justa e verdadeira. Então, se você ainda trata os ministérios de Jesus como cargo na sua vida, tem algo errado aí. Deus não deu cargos. Deus estabeleceu o ministério. Deus entregou funções dentro do corpo de Cristo. Se você for lá ler 1 Coríntios 12, você vai conseguir compreender. Leia lá o 1 Coríntios 12, 13 e 14, que fala sobre o corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo vai se manifestar? Ora, eu não sou o nariz, ora eu não sou a boca, ora eu não sou a mão, ora eu não sou o pé. Tem gente querendo se tornar mais importante do que a outra. Tem pessoas que se soberbeceram dentro do corpo de Cristo. Mas todos nós somos importantes. Todos nós temos o nosso valor mediante a Jesus. Então precisamos avaliar isso. Como estamos abraçando nossos irmãos. Como estamos tratando nossos irmãos. E é isso que nós precisamos cada vez mais visualizar. E dentre essas questões está aí o perigo do legalismo. O legalismo ele tem invadido as igrejas. O legalismo eles estão tornando pessoas cativas. A palavra de Deus diz que uma vez que fomos libertos, nós não devemos nos colocar sob o jugo de escravidão. E o que é que escraviza? A lei. A lei escraviza. A lei, a palavra de Deus vai dizer que a lei fez filhos para escravidão e não para a liberdade. Se você for olhar, está lá no livro de Romanos, né, onde diz a palavra do Senhor que a lei, ela fez filhos para escravidão. E onde é que ele mostra isso? Quando ele traz lá em evidência as diferenças entre Isaac e Ismael. Ele diz que Agar e Sara. Agar fez os filhos da escravidão. Quem são os filhos da escravidão? Quem é o filho da livre? Que herdou com da livre? Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ele herdou com da livre. Ele é o filho escolhido. Ismael foi o filho da desobediência. Então o filho da desobediência, né, vai gerar mais filho. Por que vai gerar mais filho? Olha a gente aqui, a igreja. Olha aí o corpo de Cristo aqui. A igreja, os gentios, eles geraram mais filhos do que Israel. Por que a igreja gerou? Porque Deus agora abriu essa oportunidade para o mundo.
para o mundo vir até ele. Não para ele estar ali abrindo portas, né, para que o mundo venha contaminar, porque ele é santo. Deus, ele abriu uma oportunidade na graça para que o mundo viesse até ele, se limpasse em Jesus e pudesse ter acesso ao reino de Deus. E eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa tarde de segunda-feira, nós temos levado pessoas até Jesus? Ou nós queremos levar uma congregação? Ou nós queremos levar uma lei para os nossos irmãos? Leve Cristo onde quer que você esteja. Nós estamos aqui caminhando livremente em Jesus. Em Jesus. Em Jesus a santidade, em Jesus há temor, em Jesus há amor. Não é porque estamos na graça que lhe dá, aleluia, a condição de você viver livremente em pecado. A graça não fala para você viver livremente em pecado, ou viver livremente pecando, porque aí não há mais sacrifício. Não há mais sacrifício que venha te limpar se você quer continuar repetindo os mesmos pecados. Nós somos livres em Cristo para ter uma mentalidade renovada, ter um coração e uma mente renovada pelo Espírito, porque dessa forma nós vamos andar segundo a vontade e o querer de Deus. E será que estamos vivendo dessa forma? É uma pergunta como cristão que nós devemos nos fazer todos os dias. Será que estamos andando segundo a vontade e o querer de Deus, segundo a vontade e o querer do Espírito Santo? Porque Ele que governa a igreja, Ele que está aqui para dirigir a igreja. Os cultos da sua igreja, os cultos do lugar onde você congrega, tem sido liderado pelo Espírito Santo. A programação quem faz é o Espírito Santo. Ou entramos em uma rotina semanal de cultos, onde eu dirijo o culto. Olha, essa semana o culto será dos pais, amanhã será das mães, amanhã será dos avós, amanhã será dos filhos, amanhã será dos tataranetos, dos bisnetos. Estamos criando divisões dentro da igreja, facções. Infelizmente é algo que está escrito em Gálatas 5, que nós não devemos viver em divisões, facções, separando-nos. Uma igreja dividida é mais fácil para o diabo trabalhar. Uma igreja unida é mais forte. Uma corda de duas dobras é mais difícil de se romper. Mas se nós queremos dividir, nós queremos politizar a igreja, nós estamos fazendo igual os judeus do Velho Testamento, que colocou um jugo sobre a igreja. A igreja hoje vive sobre um jugo, o jugo da lei. Colocaram o jugo sobre a igreja, o jugo da lei. Nós devemos cumprir o sábado, nós devemos dar dízimos, nós devemos fazer assim, nós devemos fazer assado, nós devemos fazer segundo a lei e devemos estar cumprindo a lei. Ora, se eu cumpro a lei, eu estou me afastando de Cristo e da misericórdia. Quando eu começo a cumprir a lei, eu começo a me afastar de Cristo e da misericórdia. Eu começo a viver como israelita e não como igreja. Amado, tem uma diferença entre viver como judeu, e não que eu queira colocar um jugo sobre o judeu. Eu devo escolher. A Bíblia diz que quando alguém queria se tornar um com o povo de Israel, alguém queria viver como judeu, ele deveria se circuncidar. Ele deveria cortar um pedaço do seu prepúcio, né? E ali ele iria passar a obedecer as leis e os mandamentos judaicos que estão ali escritos segundo a lei de Moisés que Deus entregou a ele no monte. Eu pergunto a você, minha amada, meu amado irmão, você já se circuncidou? Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, no seu capítulo 2, versículo 10, eu vou estar lendo aqui, para que nós possamos compreender o quanto nós estamos caminhando no erro. E esse erro tem levado muitos para o abismo. E tem pessoas que estão pensando que vão comprar a Deus com a sua forma de vida, né? Achando que dessa forma elas estão ali de forma legalista, estão comprando a sua salvação, né? Barganhando com Deus.
Elas entendem que se elas guardam o sábado, elas são mais santas do que o outro. Elas entendem que se elas dão o dízimo, elas são mais prósperas do que a outra. Mas aí entra aquele velho jugo, o jugo de escravidão, sobre a igreja que é livre e limpa, remida e lavada no sangue de Jesus. Nós precisamos escolher de que lado nós vamos estar caminhando. Do lado de Cristo, em liberdade de vida, mediante o Espírito Santo, ou vamos estar em escravidão, segundo o jugo da lei. Olha o que diz lá em Tiago, preste atenção, pare, pense, escute primeiro, pare, pense, reflita em cada versículo que vai ser ministrado aqui, em cada vírgula que vai ser pontuada aqui. Olha o que diz lá em Tiago 2,10. E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é culpado, como se tivesse quebrado todas as leis. Ora, se a um homem foi impossível cumprir, e Deus envia Jesus para cumprir toda a lei, por que nós queremos estar debaixo de jugo de escravidão? Por que nós queremos guardar uma coisa e descumprir a outra? Porque o cristão que não guarda o sábado, mas ele guarda o dízimo e come carne de porco? Porque o cristão que vai lá para a Santa Ceia, para a Páscoa, né? Ele quer fazer a Páscoa judaica, mas ele não quer guardar o sábado e ele não quer dizimar. Nós devemos decidir qual é a parte da lei que nos cabe. Nenhuma, porque já foi cumprida. Nós estamos vivendo em graça. Olha o que diz lá em Romanos 8. Aleluia. Para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amado, isso aqui é uma aula. Por que é uma aula? Porque é um ensino. A unção de mestre que vem sobre a minha vida está aqui hoje, se disponibilizando para ensinar a homens e mulheres de Deus a verdade. Por mais que eu não estou aqui buscando like, nem seguidores, mas estou aqui para lhe trazer uma palavra da verdade. Uma verdade que cura, transforma e liberta. Como me libertou das raízes que estavam sobre a minha vida, da religiosidade. A religiosidade tem matado o cristão, tem tornado cristãos religiosos, amargurados, cristãos que estão presos, entende? Cristãos que desprezam um ao outro, mas que querem ficar sobre o jugo da lei, amado. No dia que você viver espiritualmente livre em Cristo, com liberdade de vida, porque ele diz lá, ó, portanto, Romanos 8:1, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Quando eu me coloco debaixo da lei, eu estou me colocando debaixo do jugo. Ei, você que está aí me dizendo assim, olha, mas eu vou continuar dizimando. Continua preso ao legalismo, porque esse é o abismo que o diabo quer te colocar. Um ponto só da lei que você estiver cumprindo, como você ouviu lá em Tiago 2,10, faz com que você esteja preso à lei e esteja desprezando Jesus. Aqueles que querem viver sobre o jugo de escravidão, achando, mas eu estou dizimando e estou prosperando. Você não sabe o que te espera, porque você está fechando a porta da graça. Talvez ninguém nunca lhe disse isso, Rabassuri Manasso, mas eu venho aqui hoje, aleluia, no nome de Jesus, te trazer essa clareza espiritual. Uma vez que você torna-se participante da lei de Moisés, sem querer cumprir todos os rudimentos que a lei nos traz, você é culpado e está sob condenação. Sabe por quê? Porque diz lá em João 3,16, olha o que diz lá em João 3,16, até o 19, olha o que diz a palavra de Deus, para eu e você. Vamos ler do 16 ao 19. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, eu aceito Jesus, mas desprezo ele na minha maneira de viver, na minha maneira de vida, para viver na lei. O que é que eu estou fazendo? Ele amou o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando eu começo a não viver Cristo para viver a lei, eu estou desprezando Jesus. Olha o texto que um diz lá: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que fosse salvo. Mas por meio dele, mas eu decidi, Jesus, te aceitar e viver sobre condenação, porque está falando que a lei condenava.
A lei julgava e apedrejava. Olha aquela mulher que foi pega em prostituição, ela recebeu logo a condenação. E você quer ficar assim sobre esse jugo de escravidão. E aí diz, 18, não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados porque não creem no Filho único de Deus. A sentença é essa. A sentença deles é que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ei, amado, a palavra de Deus diz, quando Jesus traz parábolas, que ele pegava os farisaicos, os fariseus. Eu lembro daquela jovem que cantou, né? A Aimer, que falou sobre o evangelho de fariseus. E se a gente falar isso aqui sobre dízimo, tem crente que se coça, falta nos morder, porque para ele é uma religião. O dízimo se tornou uma religião, porque ele acha que vai barganhar com Deus. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Tu só acorda porque Deus deixa. Tu só come porque Deus deixa. Tu só prospera porque não é porque você está dando, não, irmão. Deus não necessita de nada nosso. Deus não necessita que a gente dê a Ele nada para que a gente venha prosperar. O maior engano que está dentro da igreja é esse, onde a gente quer barganhar com Deus como se a gente tivesse que dar algo para Ele nos dar de volta. Ele não necessita nada disso. Ele só quer que a gente seja obediente. Ele quer que a gente venha obedecer aos seus mandamentos. Amará o teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira fé. A fé em Cristo nos impulsiona mediante o Espírito Santo para a vontade e o querer de Deus. Seja alguém cheio do Espírito Santo, que consulta a Deus, como diz lá em Gálatas 5:25, aquele que está vivendo na graça, mediante ao poder do Espírito Santo, vai viver dessa forma aqui, ó irmão, minha amada e meu amado irmão, vai viver dessa seguinte forma. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, olha, se agora, nesse tempo, como igreja, como corpo de Cristo, vivemos pelo poder do Espírito Santo. Não, pera ainda. Acho que tem algo errado aqui. Eu acho que está aqui dizendo, se agora estamos vivendo segundo a lei de Moisés, deveremos voltar lá no templo de Israel e separar 10% dos nossos mantimentos, voltar lá e ofertar. Não está assim não. Acho que a minha Bíblia precisa de correção. Como muitos querem fazer, reeditar a Bíblia. Será que a minha Bíblia está errada? Ou será que o seu entendimento foi defasado de tanto ouvir a mesma pregação, de tanto ouvir a palavra de Deus de forma incorreta, trouxe algo sobre aquilo que você deveria buscar? Você sabe porque a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos um povo que a Bíblia está aqui e ela vive ali. Ela vive distante da palavra de Deus. Nós temos um povo distante de coração, distante de mente. Não temos mentes transformadas, mentes renovadas pelo poder de Deus. Você para conversar com um cristão sobre coisas espirituais, dá coceira, dá ginge, né? Como diz há muito, né, da ranger de dentes, porque crente não quer andar em espírito, crente não quer conversar sobre as coisas espirituais, sabe? As outras religiões, não que o cristianismo seja uma religião, as religiões do mundo, vou colocar dessa forma melhor, eles vivem o paganismo, né? E eles vivem de forma fiel. Eles creem nas manifestações espirituais do abismo e das trevas. E você, cristão, que Deus é espírito, quando entramos em contextos espirituais, tem crente que fica nervoso. Não, será? É isso mesmo? E Deus é espírito mesmo? Precisamos conhecer a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz, e conheceis a verdade vos libertará. E eu fui chamado para pregar a verdade, sabe por quê? A minha maior oração para com Deus era, não me deixe enganado. Você que entrou aqui e recebeu essa palavra, talvez estava orando, e eu creio que estava orando para conhecer a verdade. Que Jesus possa fazer a verdadeira obra em seu coração e em sua mente. Que Jesus venha lhe transformar. Que Jesus venha lhe trazer cada vez mais que você lê a Bíblia, um confronto com a palavra de Deus, para que você seja confrontado, para saber a maneira que você tem vivido, se aquela maneira que você está vivendo, ela é de forma verdadeira e a forma que Deus se agrada. Porque a palavra de Deus vai dizer,
Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Em todos. Vai para o culto? Pergunta a Deus se é para você ir. Eu quero ver. Tem gente que é tão religioso, que já botou na sua semana, eu vou para o culto sábado, segunda, terça, domingo, mas eu quero ver você perguntar a Deus se é para você ir para o culto. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, em Segundas Crônicas, no seu capítulo 2, vai dizer que Salomão, quando ele fez um templo para Deus receber sacrifício e adoração, ele disse, não é possível que nem o céu não comporta Deus, como é que eu vou fazer algo que vai comportar Deus? Ele estava dizendo, olha, o céu é um lugar que não comporta a presença de Deus, como é que eu vou fazer um cubículo e vou querer que a presença de Deus fique presa naquele lugar? É o que estamos fazendo hoje. Estamos indo buscar a presença em um templo, onde lá em Atos diz que ele não habita em templos feitos por mão de homem, tampouco comerá da mão do homem. Mas nós estamos lá indo, né, buscar a presença e desprezando a presença de Deus em nós. Esse é o evangelho que está sendo pregado. Vá buscar a presença, menino. Vá buscar a presença, varoa, varão. E lá você vai encontrar a presença. Aí Deus dizendo assim, eu estou aqui no céu, sentado no meu trono, esperando que vocês venham verdadeiramente me apresentar um culto verdadeiro. Um culto em espírito e em verdade, como Jesus ministrou na vida da samaritana. Que pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito na praia, pode ser feito em um parque, pode ser feito na sua casa, Arabassurimanás. Aonde quer que você deseje, em concordância com o Espírito Santo e com Deus, você pode fazer um culto. Mas é assim que é ensinado na igreja? É? O seu líder, ele te dá o livre-arbítrio, porque Deus te dá o livre-arbítrio, mediante o Espírito Santo, para que você escolha. Né? O culto pode acontecer em um ônibus, como muitos sobem para evangelizar nos ônibus e são chamados de loucos. O culto pode acontecer em uma live, mas o seu pastor, ele te libera, hein? A sua pastora, o bispo, a bispa, o apóstolo, a apóstola. Ou será que ele já te colocou um jugo de escravidão? Porque na igreja, ele diz assim, né? Nas congregações eles falam assim, olha, no templo, né? Ele diz assim, cuidado com o que você escuta. Cuidado, menina, né? Estratégia, né? Para manter a ovelha refém. Amado, minha amada, eu venho aqui fazer live, eu venho aqui deixar uma palavra, mas você não vai ver eu aqui dizendo, olha, você tem a obrigação de vir aqui todo domingo. E olha que eu tenho muitos amigos e irmãos em Cristo, que eu compartilho até as lives, eles não fazem questão nem de entrar, outros nem compartilham. E nem por isso eu deixei de ser cristão. Nem por isso eu deixei de vir aqui deixar uma mensagem. Sabe por quê? Quem me justifica é Deus. E eu não posso parar essa obra porque foi Ele que me deu. Na vez que eu decidi parar por vontade própria, Ele disse, a obra está atrasada. Eu quero que você retorne. Então eu tenho a certeza de quem foi que me chamou. Você tem a certeza de quem te chamou? Você tem a certeza do que Ele te entregou? Sabe o que precisamos ter? A certeza que Deus nos chamou, que Deus nos ungiu, porque a palavra de Deus vai dizer que em Apocalipse, que Ele chamou para reinos e sacerdotes. Sabe, quando a gente vai ministrar na vida de alguns, eles recebem até o reinado com Cristo, né? O empresariado, muitos que Deus chamou para ser empresário, né? Para ter muito, essa parte eles aceitam. Mas a parte onde diz que somos chamados para ser sacerdote, né? Nós não aceitamos. A pergunta que eu quero deixar para você nessa tarde de segunda-feira é a seguinte. Se você não quer servir a Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Porque no céu nós vamos servir a Deus. No céu nós vamos adorar a Deus. No céu nós vamos prestar culto a Deus, Rabaço. No céu nós vamos estar a serviço de Deus e a de Jesus. E eu quero saber nesta tarde, se você não quer prestar culto a Deus, se você não quer estar envolvido com as coisas de Deus, se você não quer pastorear a igreja de Deus, se você não quer ser um ministro do Evangelho, porque você foi chamado não para ser pregador, mas ser ministro do Evangelho. Aleluia. Então, eu creio que a unção de mestre já está sobre a vida de muitos aqui, que foram chamados para ser mestres, outros para profetas, para apóstolos. Estamos desprezando
o ministério de Jesus. Nós estamos desprezando o evangelho da graça. Nós estamos misturando o evangelho com a lei judaica. Nós estamos fazendo do sangue de Jesus comum e profano. Isso é um perigo quando nós queremos transformar o sangue de Jesus comum e profano, como diz lá em Hebreus 10, do 28 até o versículo 30. Nós estamos cada vez mais andando no erro e blasfemando contra Jesus. Só temos que ter cuidado, porque o pecado por repetição pode te tirar a graça. A palavra de Deus vai dizer que o pecado renitente pode tirar a graça de mim, de você. Não se mantenha repetindo os mesmos pecados. Você que é livre, saia da mentira, saia do medo, saia do engano. Jesus está dando oportunidade a muitos ainda, trazendo a verdade do evangelho, para que muitos possam se converter. Sabe o que eu acho mais engraçado, irmão? Eu vim aqui deixar uma mensagem de libertação na mente, porque isso aqui também é uma libertação, de sair da escravização da lei, e muitos ainda rejeitam. Sabe por quê? Porque eu não estou nos púlpitos da vida, e eu glorifico a Deus, sabe? De ter me guardado como Davi, lá nas malhadas, para que no momento oportuno Ele me revele, não para aqueles que não querem, mas para aqueles que querem, nos bastidores. Nos bastidores tem muita alma sendo resgatadas, sendo curadas, tocadas pelo poder de Deus, sendo avivadas. E sabe o que eu glorifico? A Deus e a Jesus, que foi trabalhando cada vez mais no meu coração, e foi trabalhando no ímpeto em tirar do meu coração aquilo que muitos querem, a fama. E Ele trabalhou no meu coração e disse: filho, vai vendo o que eu estou fazendo. E eu só glorifico a Deus por estar aqui, trazendo essa mensagem para aqueles que verdadeiramente entendem o que é evangelho da graça. E nós precisamos discernir que o evangelho da graça está aqui ainda, disponível. Porque lá em Apocalipse, no seu capítulo 14, vai dizer que quando acabar o evangelho da graça, virá o evangelho eterno. E aí já não tem mais essa condição de ser salvo através do sangue de Jesus, e sim mediante ao seu próprio sangue. E que você e eu possamos cada vez mais nos libertar das amarras da lei, e que nós possamos cada vez mais entender, né, essas ações que estão em nossa volta. Eu já, na autoridade do nome de Jesus, já desligo toda e qualquer raiz de rejeição na sua vida sentimental, conjugal, sexual, familiar, nas finanças, nos negócios. Toda a raiz de amargura também eu desligo na terra e no céu em nome de Jesus, né? Para que cada vez mais o Espírito Santo possa habitar plenamente em seu coração, e Ele possa dirigir a sua vida, dirigir os cultos onde você vai, que Ele possa se fazer presente, que você venha sentar e conversar de Deus de forma livre, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu já agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus por ser corpo de Cristo. Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que me comprou, me lavou, me remiu e me fez corpo de Cristo, igreja do Deus vivo. Pois nós somos templo do Espírito Santo. O templo hoje é você. Você carrega a presença. Você leva a presença. Você conversa com a presença. Você dialoga com a presença. Você conta para Ele as suas dificuldades. Você fala para Ele das suas alegrias, das suas tristezas, das suas mágoas, dos ressentimentos. E larga lá tudo na cruz. Porque Ele está aí para você ter um diálogo sincero e verdadeiro. Que nós possamos ter um diálogo sincero com Jesus todos os dias. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Que nós possamos cada vez mais trazer Jesus para o nosso lar, para a nossa vida, para uma comunhão verdadeira, mediante o Espírito Santo. E que Jesus possa governar a minha e a sua vida. No nome de Jesus eu já oro e agradeço pela vida de cada irmão que ainda está preso ao legalismo, preso a um ponto da lei, não sabendo que estão abrindo mão da sua salvação. E se você identificou que você está sendo presa, está sendo feita escrava da lei, a oportunidade é essa, de você chegar diante do trono de Deus e dizer: me perdoe. Porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E você passar a não exercer mais, a não fazer mais essas coisas que desagradam a Deus e que te colocam debaixo da ira de Deus.
Por que estamos debaixo da ira de Deus? Quem quer ficar na carne, quem quer andar segundo a lei, está debaixo da ira de Deus. E que nós possamos cada vez mais entender, compreender, discernir para aplicarmos em nossa vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por esse momento único, onde Deus estava me trazendo, né, a importância de falar sobre o perigo do legalismo. Pessoas que estão aí, né, no seu marasmo, achando, eu tô aqui dizimando, eu tô prosperando, e Deus não tá irado comigo, não. Eu tô fazendo aqui a vontade de Deus, amado. Você leu lá em Tiago 2,10. Aquele que cumpre um só ponto, um requisito da lei, mas que escorrega, ou seja, descumpre os demais, que é a circuncisão, que é o não comer carne de porco, guardar o sábado, já está pecando. E se você está cumprindo os mandamentos, né, está ainda preso à lei, peça a Jesus para te libertar, para você viver em graça, a verdadeira graça, que cura, transforma, liberta, renova e não nos faz cativo. E eu estou aqui livre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu fui remido e lavado no sangue de Jesus. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus. E se essa mensagem te edificou, compartilhe com mais pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui é o nome de Deus e o de Jesus que é glorificado. O meu, você não precisa nem saber. Só basta saber que eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus e mediante o Espírito Santo. Fique com Deus, a graça e a paz, em nome de Jesus.